Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2019, com mais uma preciosíssima lição da EBD, que com certeza acrescentará conhecimento de Deus para as nossas vidas. A lição desse trimestre tem como tema Poder, Cura e Salvação, o Espírito Santo agindo na Igreja de Atos. Estudaremos o livro de Atos dos Apóstolos, dando um foco maior às experiências miraculosas, os milagres operados pelo Senhor no meio da sua igreja. E hoje, com a lição 1, e recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo é a promessa que Deus fez ao crente fiel, cumprida no dia de Pentecostes. Vamos então trabalhar este livro de Atos dos Apóstolos, que de acordo com alguns comentaristas deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, pois na verdade nós vamos ver neste livro aqui muitas operações divinas na forma de milagres, desde o momento que o Senhor Jesus conversou com os seus discípulos, logo antes da sua ascensão, até os primeiros anos da igreja primitiva. A leitura bíblica está no livro de Atos, que é o que nós estudaremos todo esse trimestre, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Veja que interessantemente este livro ele é uma continuação daquilo que nós vamos ver no Evangelho escrito por Lucas. Por esse motivo, este livro de Atos dos Apóstolos também é atribuído sua autoria ao doutor Lucas, ele que era um médico. Isso é percebido pelo estilo literário, pela preciosidade do uso da língua, o estilo de um grego versátil e bem elaborado, que era, obviamente, composto pelo linguajar de um médico. E também o relato na forma analítica de alguém que observa e descreve os fatos de acordo com as suas minúcias, com os seus detalhes. Veja que está muito evidente que era um médico, que era alguém relacionado também com a ciência, porque o Dr. Lucas, ao escrever que o Senhor Jesus se apresentou vivo, no versículo 3, ele diz que isso seguiu-se com muitas provas incontestáveis. Muito parecido com aquela dinâmica da ciência, do método científico, de apresentar provas para uma teoria. E ele, como um médico, está dizendo, olha, tem provas de que Cristo se apresentou para os seus discípulos, e são muitas provas e são incontestáveis. Então, é importante que nesse trimestre você, caro professor, faça um apanhado geral do livro de Atos dos Apóstolos. É importante que você tenha esta leitura bem memorizada, bem refrescada na sua memória. Se você já leu o livro de Atos um pouco antes, há algum tempo, é aconselhável que o leia, assim também como aqueles que nunca leram o livro completamente. Fazer a leitura cursiva, você pega aí essas 3 primeiras semanas, lendo aproximadamente 3 a 4 capítulos por dia, e aí essas 3 primeiras semanas você consegue ler todo o livro, para que você, ao longo das aulas, tenha uma visão holística daquilo que está acontecendo. O comentarista da lição separou alguns tópicos como a conversão de Saulo, a cura do coxo na porta do templo, o livramento de Pedro da prisão, o julgamento de Ananias e Safira, mas obviamente que nem tudo será discorrido. Porém, em um outro momento qualquer, algum aluno pode apresentar uma dúvida, um questionamento, um comentário acerca de algo específico do livro, e se você não tem essa leitura panorâmica,
às vezes fica um pouco mais complicado de contribuir com o aprendizado. Então é importante que se faça essa leitura. Nós presenteamos vocês aí então com um esboço do livro de Atos que pode ser encontrado em qualquer Bíblia de estudo. Cada comentarista vai dar uma forma de dividir o livro. Nós estamos usando o esboço aí, por exemplo, encontrado na Bíblia anotada. Nós temos um primeiro ponto, o cristianismo em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 8. Depois o cristianismo na Palestina e na Síria, do capítulo 8 até o 12. E depois o cristianismo até os confins da terra, do capítulo 13 ao capítulo 28. E aí subdividido em seções que são muito importantes, como, por exemplo, o cristianismo em Jerusalém, nós vamos ver o Senhor exaltado, o Pentecostes, o começo da perseguição da igreja. No cristianismo na Palestina e na Síria, nós veremos os cristãos dispersos, a conversão de Saulo, dos gentios, a perseguição por Herodes. E dentro do crescimento do cristianismo até os confins da terra, veremos as primeiras, segundas e terceiras viagens missionárias, o concílio em Jerusalém e a viagem de Paulo para Roma. Então, você pode apresentar este esboço que está aparecendo aí no vídeo e permitir que os estudantes tenham uma visão panorâmica daquilo que vão encontrar, aconselhando-os também a fazer esta leitura cursiva e inteira do livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos nesses primeiros dias do trimestre, para que venham à aula com uma leitura também mais acurada. E alguns trechos, então, serão discutidos e aprofundados ao longo das 13 lições nesse trimestre. Os objetivos dessa lição são apresentar o livro de Atos e suas características principais, como data, autoria, estilo, teologia, mostrar as promessas acerca da vinda do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento e o propósito da promessa do derramamento da virtude do Espírito Santo na vida da igreja. Então, discorrendo esses 3 pontos, com certeza você não fugirá do propósito maior da lição. O livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar a expansão do Evangelho até os confins da terra. Então isso é importante porque logo após o Senhor Jesus ser ascenso aos céus, o ministério dos discípulos não vai ficar parado, estático, pelo contrário, eles vão continuar o trabalho que eles iniciaram com o Senhor Jesus a quando do seu ministério terreno. O gênero literário é um gênero, como falei inicialmente, muito acurado, muito bem escrito, de alguém que tem uma certa cultura, uma certa intelectualidade devido às suas finezas gramaticais. E tudo isso vai ser atribuído ao doutor Lucas, que era provavelmente de Antioquia. Ele nunca viu o Senhor Jesus, Lucas ele não foi discípulo do Senhor, mas ele escreve muito bem baseado em todos os relatos que ele escuta, todos os relatos que ele ouve dos discípulos e de outras pessoas. Mas ele acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens e, obviamente, também dele obteve muitas das preciosas revelações dadas pelo Espírito Santo, compartilhadas por ele. O livro foi escrito aí no intervalo de tempo de aproximadamente 10 anos, entre 69 e 79 depois de Cristo. Então, o Dr. Lucas tinha uma grande quantidade de material disponível para relatar esses muitos feitos do Senhor Jesus no Evangelho e do Espírito Santo no livro de Atos. A promessa do Espírito Santo vai ser logo mostrada de cara, né, logo na abertura do livro, nos versículos, a partir do versículo 6 da leitura bíblica. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É interessante chamar a atenção que esta promessa do derramamento do Espírito já aparece no livro de Joel. No Antigo Testamento, centenas de anos atrás. Não vai ter o seu cumprimento muito rápido, mas vai ter o seu cumprimento na íntegra, pelo poder do nosso Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 é dito: e acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, essa promessa ela ficou guardada, sendo velada por Deus, e depois, através do ministério de João Batista, ela vai começar a ser confirmada,
reafirmada diante dos homens. E vamos ver isso no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, ele vai deixar isso registrado no capítulo 3 e os versículos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Essa voz que vinha do céu era a voz de Deus Pai. Veja que cena linda, ali estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, no batismo de Jesus, feito por João Batista. E aquilo era um vislumbre desse derramamento maior do Espírito Santo que aconteceria sobre toda a carne. João Batista vai dizer ao longo do seu ministério: Eu vos batizo com água, mas aquele que virá, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Senhor Jesus vai confirmar esse derramamento do Espírito Santo através do seu ministério no Evangelho escrito por João, no capítulo 7, e os versículos 37 ao 39, na famosa festa dos tabernáculos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, apenas a morte e ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus é que o Espírito Santo seria derramado. O Senhor disse: Eu irei, mas pedirei ao Pai que envie outro Consolador, apontando aí o cumprimento da promessa. E esse cumprimento vai se dar justamente na festa de Pentecostes, quando o Senhor comissiona os discípulos a ficar em oração. A promessa de Deus se cumpriu, mas eles também fizeram a sua parte, permaneceram de forma perseverante em oração, reunidos no cenáculo. E aí, obviamente, o cumprimento da promessa ocorreu, e o Senhor vai derramar o seu Santo Espírito e todas aquelas pessoas vão ser cheias, vão ser ouvidas falando em línguas estranhas. Aquelas línguas vêm com um vento impetuoso e línguas como que de fogo, e com certeza um cenário maravilhoso, sobrenatural, que testificava e glorificava a grandeza do nosso Deus. E interessante também chamar a atenção que o próprio apóstolo Pedro está consciente que isso era um cumprimento de uma promessa e que não ficaria parado no tempo, mas que o Senhor estenderia a todos aqueles que recebessem pela fé esta promessa. E ele, na sua famosa pregação, a pregação de Pentecostes, vai reafirmar que tudo aquilo que está acontecendo não é apenas para aquele grupo, mas obviamente para todos aqueles que crerem. E no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 39 ou 38 já, Pedro diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso que não somos cessacionistas, não cremos que esse derramamento de poder foi apenas para Pentecostes, mas cremos que foi de Pentecostes e será ao longo desses últimos dias da igreja aqui na terra até a volta do Senhor Jesus, pois a promessa é para todos quanto o Senhor chamar. E sendo chamados por Deus, também temos direito a receber o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E aí também nós vemos agora o propósito desse derramamento de poder, que é um dos pontos que a lição chama a atenção. E o Senhor Jesus diz: recebereis poder, recebereis virtude, esse dínamos, essa palavra que vai dar origem à palavra dinamite. Não que fosse uma bomba, mas como que esse poder tivesse sua intensidade, um poder real, um poder que não destrói, pelo contrário, constrói. E seria tanto poder que os discípulos estariam aptos a testemunhar. Irmãos, nós vimos que logo após a prisão e morte do Senhor Jesus, os discípulos ficaram meio com uma síndrome do pânico, meio que com um terror, ficaram trancados, escondidos. E, obviamente, numa visão humana, depois que Jesus fosse ascenso aos céus, o normal é que esses discípulos retornassem para Galileia, que era a região da qual Jesus chamou eles, onde eles conviviam, voltassem a exercer suas profissões e a levar uma vida normal. Mas Jesus disse: não, vocês vão receber muito poder, que vocês vão se tornar testemunhas
E testemunhas, a palavra grega aqui para testemunhas significa mártir, ou plural, mártires, que são aqueles que estão dispostos a morrer, a entregar a sua própria vida em defesa da fé. Eles estavam primariamente tão medrosos que se trancaram. Mas após receber o poder de Deus, esses homens não temeriam nada. Pedro e João vão ser até julgados lá no capítulo 3, diante de uma grande multidão, pedindo, solicitando ou mesmo coagindo que eles parassem de pregar. E eles, com muita propriedade, unção e ousadia, dizem: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Já era o efeito deste derramamento de poder na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. E o Senhor diz: olha, vai ser tanto poder que vocês vão testemunhar em Jerusalém, que era a capital, e depois vão para a Judéia, que era um deserto, mas o poder de Deus quebra todas as barreiras. E por falar em barreiras, o Senhor disse: vocês também vão testemunhar em Samaria. E todos nós que estudamos a Bíblia sabemos que judeu odiava, tinha repulsa e ojeriza pelos samaritanos. Mas essas barreiras geográficas, políticas e sociais, todas foram derrubadas e eles continuaram pregando a palavra em todo e qualquer lugar, chegando até os confins da terra. Os confins da terra que na época para eles eram os confins da terra, numa época em que não haviam os meios de transporte, a globalização, os meios de comunicação que existem hoje. Mas sem ter o que nós temos, esses homens conseguiram pregar e anunciar, disseminando a palavra de Deus proporcionalmente a um espectro, uma delimitação de espaço muito maior ao que nós temos visto hoje. E um certo pastor um dia pregando fez uma pergunta interessante: o que é que eles tinham que nós não temos e o que é que nós temos que eles não tinham, que faz com que a missão deles fosse cumprida com tanta propriedade e nós hoje às vezes somos tão negligentes na evangelização e no anúncio, no testemunho da palavra do nosso Deus. Fica essa reflexão também para as nossas vidas. Então, é importante chamar a atenção disso, que esse derramamento de poder não foi para ficar somente dentro da igreja. Nós que somos pentecostais gostamos desses cultos efusivos, cheios da manifestação da glória do Senhor, mas isso tem um propósito, é para que sejamos testemunhas, é para sair das portas, é para anunciar as boas novas do Evangelho. E Atos capítulo 8, o versículo 4 ao 6, nós temos aí: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então não era só palavra, não era só discurso, mas também era carregado de sinais, de prodígios e de milagres, porque a unção de Deus, o derramamento do Espírito Santo era pulsante na vida destes homens e dessas mulheres. E isso está disponível também para a igreja atual. Basta buscarmos, perseverarmos em oração e com certeza encontraremos no Senhor as respostas, as ferramentas e as estratégias necessárias para fazer a sua obra. O texto do dia está em Atos capítulo 1, versículo 8, e esse versículo merece ser memorizado, principalmente em todos nós que somos pentecostais. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Convidamos vocês para se dedicarem mais um trimestre, que seja mais um trimestre abençoado e abençoador, e que não falemos, que não falemos apenas de milagres, mas que vivamos estes milagres em nossas vidas. Deixo como sugestão um livro de Howard Marshall, que é da coleção da série Cultura Bíblica, Introdução e Comentário do livro de Atos. Aqui você vai encontrar muitas informações sobre a autoria, sobre a data, sobre o contexto histórico e teológico e principalmente o comentário versículo por versículo. Então, é uma ferramenta importantíssima para o professor que com certeza lhe auxiliará muito na sala de aula. Atos. Você também tem outros comentários diversos e você pode pesquisar na internet, e eu aconselho que para esse trimestre você adquira um. Eu estou indicando esse, mas existem inúmeros outros, maiores, menores, que vão se dedicar a determinados outros pontos, uns mais
nos originais, na tradução dos textos, outros na aplicação para os nossos dias, então vai depender aí do seu interesse. Mas eu aconselho que você, professor, tenha um comentário bíblico específico do livro de Atos, com certeza vai lhe ajudar muito nesse trimestre. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Curta, comente, compartilhe os vídeos, não só do EBD na Web da classe de jovens, mas todos os vídeos do nosso canal IEADALP como ADALP. O nosso departamento de mídia, de comunicação da nossa igreja, com certeza está sempre trabalhando para disponibilizar o melhor material, o melhor conteúdo para todos vocês. Agradecemos a todos e pedimos que o Senhor continue nos ajudando a amar, proclamar e praticar a sua palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.